Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje e nessa aula nós vamos conversar sobre fibromialgia. E eu já adianto para vocês que esse tema aqui é daqueles que se você aprender, você vai começar a encontrar muito paciente que tem a doença, mas que até o momento não foi diagnosticado. Então, vamos conversar sobre esse tema para a gente entender muito bem isso aqui e começando definindo o que é fibromialgia. Fibromialgia, pessoal, é uma síndrome dolorosa crônica e isso quer dizer que o principal sintoma aqui é dor. Mas não é qualquer tipo de dor, gente. Aqui nós estamos falando de uma dor corporal disseminada, difusa, generalizada. Então, isso significa que o paciente não vai chegar dizendo, doutor, está doendo aqui meu joelho, ou então, doutor, só meu ombro direito que está doendo aqui, queria que você examinasse. Não, ele vai relatar dor no corpo todo. E aí, gente, nós não vamos encontrar uma explicação inflamatória ou traumática clara. Aquele paciente vai chegar para você dizendo, doutor, dói meu pescoço, dói a coluna, dói as pernas, dói os braços. E aí, gente, o que muitas pessoas fazem aqui? Se desespera e sai tentando abordar tudo, tornando a consulta uma desordem só. Então, pessoal, o paciente falou para você que está com dor em vários lugares do corpo, nada de sair avaliando dor por dor, tá? Porque você vai fazer o seguinte, você vai parar tudo e vai avaliar se essa pessoa não tem critério de fibromialgia. Grava essa dica, ela é valiosa, tá? Muitas vezes você vai sair explorando todas essas dores e não vai chegar a lugar nenhum. Se você parar tudo, fazer essa avaliação, checar se não é fibromialgia, você vai caminhar com muito mais segurança e provavelmente vai fazer o diagnóstico de fibromialgia. Então, pessoal, essa dor aqui da fibromialgia, ela tem características bem próprias. Normalmente, ela é descrita como uma dor profunda nos músculos, né? Aquela dor que parece que está ali na carne, sabe? E vem com uma sensação, geralmente, de latejamento, queimação, formigamento. E é uma dor que não vai embora, tá? Normalmente é uma dor contínua. Ela é intensa, persistente e curiosamente, ela não costuma ter melhora com analgésico comum nem com anti-inflamatório, tá? Agora, gente, na maioria dos casos, não é só dor. A fibromialgia, ela vem em combo. Os sintomas vêm associados aí, geralmente com fadiga, né? Que é aquela sensação de cansaço que não passa, dificuldade para dormir, o paciente pode até deitar, mas é aquele sono leve, não reparador, né? Disfunção cognitiva, como se o cérebro ficasse ali lento, difícil de pensar, de concentrar, e também alterações de humor que são muito comuns, né? Principalmente humor deprimido, episódios depressivos. E aqui, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte, esse é um paciente que sofre. Tá? Mas muitas vezes ele vai chegar até você desacreditado, porque ele já passou por vários profissionais, já ouviu que a dor dele é psicológico, já ouviu falar que ele não tem nada e vem muitas vezes desacreditado da própria dor que vai ter alguma resolução ou não, tá? E é o papel de vocês, gente, olhar para esse paciente com escuta qualificada, acolher, conduzir com base em evidências, tá? Então, se vocês lembrarem de tudo isso aqui, dor difusa, fadiga, sono ruim, alterações de cognição e de humor, já tem o esqueleto do quadro clínico montado. Beleza, gente? Vamos seguir? Pessoal, agora que a gente entendeu o que é a fibromialgia, vamos para a pergunta clássica. Por que ela acontece? Qual que é a causa de tudo isso? Então vamos com calma. A etiologia da fibromialgia, gente, ela é considerada multifatorial. Isso quer dizer que não tem uma causa única, uma causa simples, direta, e até hoje não existe um biomarcador específico que aponte, olha, isso aqui é fibromialgia. Tá? A gente ainda depende muito do quadro clínico e da exclusão de outras causas. Agora, o que a ciência tem mostrado até o momento? Mostra pra gente, pessoal, que há uma disfunção no processamento sensorial. Ou seja, o sistema nervoso da pessoa com fibromialgia, ele processa estímulos de dor de forma diferente, meio que amplificada. A dor que o paciente sente, ela é real, mas o cérebro interpreta de forma exagerada, como se o volume da dor estivesse ali no máximo, mesmo com um estímulo que seria mínimo. E isso se relaciona com uma alteração muito interessante, que é uma redução dos receptores de dopamina lá no córtex cingulado anterior, que é uma região do nosso cérebro que participa da
percepção da dor. E aí, gente, essa dor, então, ela acaba não sendo só física, ela tem por trás dela um componente afetivo muito forte, tá? Isso aqui implica muitas vezes naquilo que o paciente diz pra gente, que não aguenta mais, que é uma dor que abala ele emocionalmente, parece que ninguém entende o que ele está sentindo, né? Então tem esse componente emocional junto aqui. Além disso, pessoal, muitos estudos têm mostrado disfunções no sistema nervoso autônomo desse paciente, tanto simpático quanto parasimpático. E isso influencia vários sintomas, por exemplo, a fadiga, distúrbios do sono, alterações de frequência cardíaca. Então, não é só o músculo que sofre, o corpo todo entra num estado de desequilíbrio funcional. Mas o ponto principal, gente, que vocês precisam guardar é esse aqui, ó, sensibilização central. Lembram lá da aula de dor? Esse é o mecanismo mais aceito atualmente, gente. Isso quer dizer que o problema está na forma como o sistema nervoso central interpreta e amplifica o estímulo doloroso. Então, repete comigo aí mentalmente. Dor sem lesão, amplificação central, múltiplos sintomas. Pensar em fibromialgia. Beleza, gente? Beleza, pessoal. Seguindo essa linha, gostaria só de destrinchar um pouquinho com vocês essa questão da fisiopatologia da fibromialgia, pegando o conceito aí de sensibilização central que nós estamos falando, porque é justamente isso aqui que explica boa parte dos sintomas da fibromialgia. Então, o que acontece? Relembrando para vocês, há um aumento da excitabilidade dos neurônios centrais, né, nas vias de dor, e isso significa que estímulos pequenos, que normalmente não causariam dor, eles são interpretados como se fossem estímulos dolorosos. E os estímulos que já seriam dolorosos, eles são percebidos como muito mais intensos do que deveriam. Isso tem nome, lembra? Hiperalgesia e alodinia, certo? É como se o volume da dor ali estivesse sempre no máximo nessa pessoa. Além disso, gente, o corpo perde a capacidade de frear essa dor. Isso acontece porque o sistema de modulação descendente da dor, que normalmente tem aquela função inibitória que a gente estudou, lembra? Ele fica menos eficiente. Ele não consegue mais, entre aspas, desligar a dor como é que ele faz nas pessoas saudáveis. Lembram disso, né? Agora, outro ponto muito importante aqui são as alterações autonômicas que eu comecei a citar para vocês. Os pacientes com fibromialgia, gente, costumam ter uma hiperatividade simpática mesmo em repouso. Ou seja, mesmo quando eles estão ali em descanso, parado, o sistema nervoso simpático está acelerado, como se estivesse num estado de alerta. E ao mesmo tempo, eles têm menor atividade parasimpático, o que quebra aquele equilíbrio fisiológico que ajuda o corpo a relaxar e se recuperar. E aí, gente, essa desregulação leva a outras alterações. Olha aí, redução da sensibilidade barorreflexa, que afeta diretamente o controle pressórico. Lembra que os barorreceptores ali na crosta da aorta e nos seios carotídeos têm essa função de avaliar qual que é a pressão que está ali nesses vasos principais e mandar informações para um controle pressórico? Pois é, nesse paciente com fibromialgia tem essa redução da sensibilidade. O que mais? Incompetência cronotrópica, né, que é a dificuldade do coração em aumentar a frequência cardíaca adequadamente durante o esforço, e hiporreatividade simpática ao estresse. Olha isso, gente. Ou seja, o corpo ele responde mal aos estressores. Então, esses pacientes eles têm pouca adaptação fisiológica ao estresse físico e emocional. Resultado de tudo isso, somando aí as alterações do sistema nervoso central com as alterações autonômicas, a gente tem aí dois dos principais sintomas da fibromialgia, que é a dor crônica de alta intensidade e hiperalgesia difusa, ou seja, esse paciente tem uma sensibilidade aumentada à dor em todo o corpo. Então, pessoal, não é exagero do paciente, é alteração real no processamento da dor, tá? Só que isso não é visível, isso não tem uma lesão estrutural física que você consegue ver. Você faz exame, não vai ter alterado, certo, pessoal? Essa fisiopatologia aqui ajuda a gente a entender por que a fibromialgia não tem substrato visível e também por que ela não melhora, por exemplo, com dipirona, ibuprofeno, né? Porque ela vai precisar de uma abordagem muito mais complexa. Fechou esse ponto, gente? Bora pro próximo?
Então vamos nessa, pessoal. E essa tal de fibromialgia é comum mesmo ou é algo raro que a gente só vê de vez em quando? Olha só, gente, ela é muito mais comum do que parece. O BMJ aponta que até 5% da população mundial pode ser acometida pela fibromialgia, tá? Então isso significa que vocês vão atender pacientes com fibromialgia, não é se, é quando. E olha isso, pessoal, há um claro predomínio de mulheres, tá, com fibromialgia, numa proporção de 2:1. Tá? A faixa etária mais típica é dos 20 aos 55 anos, ou seja, se nós formos avaliar esses dados, mulher jovem ou de meia idade que chega com dor difusa, cansaço, sono ruim, memória falha, opa, acende a luz de alerta aí, pode ser fibromialgia, tá? Outro dado importantíssimo, gente, é a história familiar. Pessoas com parentes de primeiro grau com fibromialgia têm maior risco de desenvolver a síndrome. Mais adiante eu vou mostrar para vocês um dado sobre isso que vai assustar vocês, tá? Então, pessoal, a resposta é simples. Sim, fibromialgia é comum e talvez até mais comum do que os números mostram, porque, infelizmente, é bem provável que essa doença esteja sendo subdiagnosticada. Então, atenção, gente, para a gente mudar essa realidade e trazer conforto para essas pacientes que estão aí sofrendo com diagnósticos incorretos ou sendo rotuladas aí como pessoas hipocondríacas. Beleza, gente? Maravilha, pessoal! Agora é aquele momento de ouro da aula. Aqui é onde o raciocínio de vocês vai se afiar de verdade. Porque assim, ó, fibromialgia não pula na cara do médico com exame ou com sinal objetivo. Ela exige escuta, atenção ao contexto e suspeita clínica. Tá? Se você não suspeita, você não vai encontrar. Então, vamos ver quando levantar essa hipótese diagnóstica. Primeiro ponto, dor difusa, crônica, que você não acha uma explicação inflamatória ou lesional clara, ou seja, o paciente reclama de dor aí no corpo todo, mas você examina e nada, no máximo ali uma dor ao palpar o corpo do paciente, algumas regiões musculares, né? Se você faz um raio-x está normal, PCR está normal, nenhuma evidência de artrite, tendinite, lesão muscular e ainda assim a dor é real. Aí, gente, não tem jeito. A probabilidade de fibro é grande demais, tá? Que mais, gente? Um achado muito característico nas pacientes com fibromialgia são distúrbios graves do sono. Mais de 90% dos pacientes relatam que o sono não é restaurador. Eles dormem, mas acordam cansados. Isso é um clássico. Vem aquela sonolência diurna, cansaço pela manhã, tá? E um detalhe interessante que é meio contrassenso, mas a literatura pontua que insônia de verdade não é o mais comum na fibromialgia. O problema não é tanto pegar no sono, mas é a qualidade desse sono, tá? Outro ponto muito importante, gente, são as alterações de humor. Até 86% dos pacientes com fibromialgia têm algum grau de depressão ou ansiedade. E isso não é porque a fibromialgia vem da cabeça, tá? É porque a dor crônica muda a forma como o cérebro regula emoção, sono, dor e tudo mais, tá? Outra coisa aí é a fadiga intensa, que também é extremamente comum, chega a atingir 70% dos pacientes. E aqui não é aquela canseira do fim do dia, é um cansaço que atrapalha as atividades mais básicas do dia a dia, tá? E geralmente a pessoa já acorda cansada. Aí vem também a sensibilidade aumentada, a palpação, mesmo que leve, dos tecidos moles, dos músculos, né? Onde é que normalmente não causaria dor, se encosta na pessoa, o paciente já reclama que foi doloroso, tá? E se ele sente dor até com um toque leve de roupa, isso é o quê? Alodinia. Isso é o quê? Fibromialgia, pessoal. Muito provavelmente, vamos pensar. Beleza, pessoal? Certo? A gente também vê muito prejuízo cognitivo, tá? São aquelas pacientes que dizem, minha cabeça não funciona mais, esquecem nomes, tá ali falando, perde o fio da meada, tem um raciocínio mais lento, tá? E outro ponto chave aqui é a rigidez músculo-esquelética, especialmente pela manhã. O paciente vai te falar que acorda todo travado, mas aí ele vai melhorando conforme o dia vai passando. Aqui um ponto interessante, pessoal, é que normalmente essa rigidez matinal da fibromialgia, ela não costuma durar mais do que 30 minutos, tá? Diferente ali da rigidez da artrite reumatoide, que normalmente ela dura mais de 30 minutos. E aí vem também uma dica clínica
que essa rigidez da fibromialgia, ela não responde a corticoides. Isso aqui também ajuda a afastar outras causas inflamatórias verdadeiras, como, por exemplo, a artrite reumatoide, tá? E além de tudo isso, gente, o paciente com fibro costuma ter hipersensibilidade ambiental. Esse é aquele paciente que sofre mais com fotofobia, fonofobia, intolerância a odores fortes, sensibilidade ao frio. Sabe aquele paciente que diz aí para você que tudo incomoda ele? Então, guarda isso tudo na cabeça, pessoal. Resumindo, dor crônica, sono ruim, fadiga, alteração de humor, de cognição, sensibilidade aumentada sem uma causa orgânica clara, fibromialgia deve entrar no seu radar. Acho que deu para entender, né, gente? E aí, só completando alguns pontos da história clínica da fibromialgia, gente, um ponto importantíssimo para a gente fechar o diagnóstico é o paciente ter essa dor generalizada por pelo menos 3 meses, tá? E essa dor, ela pode vir aí como mialgia, artralgia ou até as duas coisas juntas, tá? A descrição da dor é bem variável, mas geralmente ela lembra qualificadores da dor neuropática, porque por vezes ela é descrita como uma dor persistente, lancinante, pode vir com sensação de formigamento, de dormência, tá? E aqui é bem comum a hiperalgesia, né? Que é o paciente que sente dor intensificada. Então, um estímulo que seria levemente doloroso, para esse paciente é insuportável. E também vem a alodinia ou alodínia, né? Onde o paciente sente dor em estímulos que não deveriam causar dor. Então, por exemplo, um toque leve ou às vezes até o contato da roupa com a pele causa dor. Certo, gente? E tem mais, olha só, a dor costuma flutuar ao longo do dia. Ela costuma ser pior pela manhã, aquele travamento clássico, né? E às vezes ali ela vai melhorando conforme o paciente se movimenta. Quando chega o período da tarde, a noitezinha que o paciente repousa novamente, a dor volta com tudo. Agora, lembra daquele combo, né? A fibromialgia não vem sozinha. Os pacientes têm, além da dor, fadiga absurda, distúrbios do sono, déficit de memória e rigidez, que pode limitar aí tarefas simples, como, por exemplo, pentear o cabelo ou às vezes até levantar da cama. Pessoal, esses pacientes aqui, eles têm dificuldades até em atividades básicas do dia a dia. Isso aqui, gente, é tão complexo que impacta diretamente a funcionalidade e a autoestima dos pacientes. Alguns chegam a parar de trabalhar por conta da dor e do cansaço. Além disso, gente, não é obrigatório para o diagnóstico, tá? Mas é comum a existência com outras condições, como síndrome do intestino irritável, cefaleias crônicas, distúrbios de humor, cistite intersticial, tá? Tudo isso junto, gente, leva a um ponto central, que é o comprometimento da qualidade de vida desses pacientes. Então, pessoal, sempre é importante abordar e valorizar os sentimentos, as ideias, entender qual que é o impacto na funcionalidade desse paciente, dessa paciente, e entender quais as expectativas. O nosso papel é enxergar isso e ajudar a restaurar alguma normalidade para essa pessoa. Tá certo, pessoal? Agora olha, pessoal, que absurdo o dado que eu disse que eu mostraria para vocês. Fatores de risco de fibromialgia. Olha aí, se o paciente tem um parente de primeiro grau com fibromialgia ou com dor crônica, o risco dele ter a síndrome é 8 vezes maior. Isso mesmo, 8 vezes. Então, gente, histórico familiar é disparado o primeiro fator de risco. Tá? Segundo fator de risco aí, sexo feminino. Como a gente conversou, a fibromialgia é muito mais prevalente em mulheres, lembra? Outro fator de risco aí são infecções virais ou bacterianas, né? Algumas doenças como doença de Lyme, hepatite C, têm sido associadas ao desenvolvimento posterior de fibromialgia, possivelmente por um gatilho inflamatório ou imunológico em pacientes predispostas, certo? Além disso, pessoal, pacientes submetidos a estresse crônico ou eventos adversos, especialmente aqueles vividos no início da infância, são fatores de risco fortíssimo, tá? Isso inclui abuso, negligência, traumas emocionais, doenças graves na infância, perda de entes queridos, violência doméstica. Tudo isso, gente, pode reprogramar o sistema de dor. E por fim,
trauma físico ou lesão. Muitas pessoas relatam o início dos sintomas de fibromialgia após um acidente de carro, uma fratura, uma queda ou mesmo cirurgias, tá? O evento não precisa ser gravíssimo, mas parece atuar como um gatilho para o sistema nervoso que já estava ali meio que vulnerável. Então, pessoal, reconhecer esses fatores de risco ajuda muito a gente a levantar suspeita nesses casos aqui, beleza? Tá, e no exame físico, o que eu vou esperar? O que eu vou avaliar na suspeita de fibromialgia? Aqui, pessoal, muita gente se confunde achando que o exame físico ele serve para confirmar a fibromialgia. E não é bem assim, tá? O principal objetivo do exame físico nesses casos é descartar outras causas, especialmente aí as doenças reumatológicas inflamatórias, né? Que também podem gerar dor crônica difusa. Lá atrás, nos critérios de 1990, do Colégio Americano de Reumatologia, o diagnóstico se baseava na presença de 11 de 18 tender points dolorosos, tá? Que são pontos específicos no corpo onde o paciente referia dor à palpação. Mas hoje a gente sabe que isso é um pouco limitado. Por quê? Primeiro, porque depende da força aplicada pelo examinador. Então isso aqui variava de médico para médico. Segundo, porque também não considera os sintomas neuropsicológicos como fadiga, sono ruim, alterações cognitivas, que são centrais na fibromialgia. Então, o tender point perdeu peso nos critérios mais recentes, tá? Mas ainda assim, ele tem seu valor didático, por isso eu estou citando para vocês. Beleza? Certo. E atualmente, o que a gente deve fazer no exame físico? Primeiro, gente, examinar as articulações. A gente vai avaliar se há sinais de artrite, como edema, calor, rubor, limitação da amplitude de movimento, vai checar ali a sensibilidade, se tem crepitações, porque tudo isso ajuda a gente a afastar causas como artrites, né? Especialmente artrite reumatoide também, o lúpus, ou então artrose, né? Que é a osteoartrite, beleza, pessoal? Então, examinar articulações para a gente avaliar se não tem outra doença concomitante com a fibromialgia, por exemplo, ou então se na verdade esses sintomas são causados por essa outra doença, certo? Segundo, avaliar geradores de dor periférica, tá? E aqui entram tendinites, osteoartrite, dor miofascial, bursite, ou seja, são doenças que dão motivo claro para a dor localizada, tá? E que não se encaixam no padrão difuso e centralizado da fibromialgia. Mas, mais uma vez, o paciente com fibromialgia pode ter essas condições associadas? Pode. A gente vai ver daqui a pouco que um dos critérios da fibromialgia é a presença de outras doenças não anula a hipótese de ser fibromialgia. Beleza? Então ela pode coexistir sim com outras doenças, aí a gente teria que preencher os outros critérios diagnósticos. Beleza? Terceiro ponto, gente, avaliar a mobilidade da coluna lombosacra. E por que isso é importante? Porque, pessoal, em pacientes jovens, dor lombar crônica, rigidez matinal, a gente precisa afastar, lembra? Espondilite anquilosante, tá? Que pode ser confundida com fibromialgia no início. Então, atenção para isso, pessoal, certo? E importante aqui também fazer o teste de Schober nesses pacientes, beleza? E por fim, avaliar a força muscular, né? A dor ela pode limitar o esforço voluntário, mas não deve haver perda de força objetiva, tá? Se houver fraqueza local ali, real, que realmente você percebe no exame, pense em outra hipótese, beleza? Então, resumo da ópera. Na fibromialgia, o exame físico tende a ser normal, exceto pela dor difusa, a palpação que pode ter, né, em alguns músculos. E se você encontrar sinais objetivos de inflamação, lesão, déficit neurológico, aí o diagnóstico muda de figura. Pode até ter a fibromialgia, mas vamos investigar porque pode ter outra causa associada. Fechou? Muito bom. Mas vem cá, professor, então não precisa pedir exames complementares na fibromialgia? Pessoal, uma frase que precisa entrar na cabeça de vocês de vez é: o diagnóstico de fibromialgia é essencialmente clínico. Não tem um exame de sangue, uma imagem ou um marcador específico que diga esse paciente tem fibromialgia. E é exatamente por isso que a escuta ativa, a anamnese e o exame físico ganham tanto peso nesse diagnóstico, tá? Então, não existem achados laboratoriais característicos da fibromialgia. E, por consequência, exames
exames diagnósticos adicionais não são necessários, a menos que exista uma indicação pontual, por exemplo, para excluir outras causas ou avaliar comorbidades. Então, vejam só, se a história ou o exame físico que a gente acabou de conversar sugerirem algo fora do esperado, aí sim a gente pode lançar mão de alguns exames. E aí, exemplos, o hemograma, né, que nos permite avaliar ali anemia que pode ocorrer em doenças inflamatórias crônicas, a creatinoquinase ou creatinofosfoquinase, né, se houver suspeita de miopatia, TSH, para afastar hipotireoidismo, que pode simular quadro de fadiga e dor difusa. O VHS e o PCR, né, que são proteínas de fase inflamatória aí, que nos ajudam a avaliar se há inflamação sistêmica. Lembrando que na fibromialgia a gente espera que eles venham normais, certo? Agora, atenção aqui, gente, para vocês não caírem nessa pegadinha. Muita gente acaba solicitando aleatoriamente FAM, fator reumatoide, anticorpo anti-CCP. Esses aqui, gente, a literatura respalda que só devem ser pedidos se houver sinais clínicos sugestivos de doença reumática inflamatória sistêmica, como, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide. Por quê? Sabe qual que é o problema? Esses exames, gente, FAM, fator reumatoide, são frequentemente positivos em pessoas saudáveis, especialmente mulheres jovens. E isso acaba confundindo o diagnóstico e muitas vezes gerando ansiedade na paciente. O valor preditivo desses testes, gente, quando pedidos sem critério, é baixíssimo. E o pior, não descartam fibromialgia e nem confirmam também. Então, se a clínica fecha fibromialgia e o exame físico é normal, não tem que pedir um monte de exame para tentar confirmar. Mas, se algo ali no quadro não bate, aí sim a gente investiga com propósito, solicitando os exames certos. Beleza, pessoal? Maravilha, gente. Vamos conversar agora sobre os atuais critérios diagnósticos da fibromialgia, segundo também o Colégio Americano de Reumatologia, na sua versão mais atual, que é a de 2016. E a primeira coisa, pessoal, que vocês precisam saber é: esqueçam aquela história dos tender points obrigatórios, tá? Que eu citei para vocês lá no começo, que lá ficou para trás. O foco agora é no quadro clínico como um todo. Então vamos lá, passo a passo. Para a gente fechar o diagnóstico de fibromialgia, gente, o paciente precisa preencher todos esses critérios que vocês estão vendo aqui. Todos, tá? Do A ao D. Então, aí nós temos que o paciente precisa ter no critério A um índice de dor generalizada, né, que é o IDG, índice de dor generalizada, maior ou igual a 7, e uma escala de gravidade dos sintomas, EGS, maior ou igual a 5. Tá? Então, ele precisa ter um IDG maior ou igual a 7 associado a um EGS maior ou igual a 5. Ou, então, ele pode ter um IDG entre 4 e 6 pontos e um EGS maior ou igual a 9. Ou seja, ou muita dor e sintomas moderados, ou dor um pouco mais limitada, mas sintomas muito graves. Calma aí, pessoal, que eu já vou detalhar para vocês o que é o índice de dor generalizada e o que é a escala de gravidade dos sintomas. Por hora, grave esses valores que a gente já vai explicar cada um deles, certo? Posso seguir? Beleza? O outro critério obrigatório é a dor generalizada. O paciente tem que ter pelo menos 4 das 5 regiões corporais definidas pelo critério afetadas. Ou seja, ele tem que ter região superior direita, superior esquerda, inferior direita, inferior esquerda e axial. 5, ele precisa ter pelo menos 4 das 5 afetadas, beleza? Já mostro para vocês ela também. Além disso, o critério C, que é a duração dos sintomas, também é obrigatório e diz que os sintomas devem estar presentes por pelo menos 3 meses, ou seja, é crônico. Lembra das nossas classificações de dor? Mais do que 3 meses, beleza? Nada de sair diagnosticando fibromialgia em dor aguda ou subaguda, beleza? E o critério D, também obrigatório, que eu já citei para vocês, ele diz que o diagnóstico de fibromialgia é válido mesmo que o paciente tenha outros diagnósticos associados. Isso porque, gente, fibromialgia não exclui outras doenças e outras doenças não excluem fibromialgia. Então, por exemplo, o paciente pode ter lúpus e fibromialgia, pode ter artrite reumatoide e fibromialgia, pode ter osteoartrite e fibromialgia. Tranquilo, pessoal? Então, sugestão.
pausem e voltem essa parte do vídeo para vocês ouvirem novamente até memorizar, beleza? A seguir, então, eu vou detalhar para vocês o IDG e o EGS, beleza? Mas na prática, preencheu esses critérios aqui, está confirmado o diagnóstico. Simples assim. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, agora que a gente entendeu os critérios gerais do ACR, vamos focar aqui no critério A, que é o famoso IDG, Índice de Dor Generalizada. Esse índice, pessoal, é um score que vai de 0 a 19 pontos e ele mede quantas áreas do corpo o paciente teve dor nos últimos 7 dias. E como é que a gente faz isso? Com esse mapa aqui, pessoal, que está na tela, ele divide o corpo em 5 regiões anatômicas, né? Superior esquerda, superior direita, inferior esquerda, inferior direita e região axial. E aí ele lista as estruturas principais dentro de cada uma. Então, o que você vai fazer? O paciente chegou, está queixando de dor aí em várias partes do corpo. Lembra? Para tudo e aplica os critérios de fibromialgia. Aí, você pode dizer para esse paciente, por exemplo, Dona Rita, eu vou falar aqui os locais do corpo e a senhora me responde se sentiu dor ou não nesses locais nos últimos 7 dias, beleza? E aí, você vai falar um por um desses locais aqui e o paciente vai te responder, te confirmando se teve ou não, se tem ou não dor nessas regiões, beleza? Aí, cada local que o paciente aponta conta com um ponto, beleza? Então, você fala assim, não, tem dor na região cervical, é um ponto. Tem dor no abdômen, é um ponto. Tem dor na mandíbula esquerda, é um ponto, beleza? Então, a soma total possível aqui máxima é de 19. E aí, para preencher os critérios diagnósticos, lembra que nós vimos no slide anterior, o IDG maior ou igual a 7, se a escala de gravidade dos sintomas for maior ou igual a 5, ou um IDG entre 4 e 6, se a escala de gravidade dos sintomas for maior ou igual a 9, certo, pessoal? Esse índice é muito útil porque ele objetiva a dor. Ele ajuda a gente a quantificar o que antes era só subjetivo. Então, isso aqui é ótimo para o diagnóstico, também para o segmento e até para mostrar para o paciente a evolução dele ao longo do tratamento. Fez sentido, pessoal? Vamos completar agora o critério A com o EGS, né? Que é a escala de gravidade de sintomas. O que essa escala mede? Ela avalia, pessoal, o quanto 3 sintomas principais estão afetando o paciente. Fadiga, sintomas cognitivos, né, como dificuldade de concentração, lentidão de pensamento e sono não restaurador. Esses 3 sintomas. Cada um desses 3 sintomas recebe uma pontuação de 0 a 3 pontos de acordo com a intensidade. Então, da mesma forma que o anterior, você vai perguntar para o paciente, olha, eu vou te falar aqui alguns sintomas e se o senhor estiver sentindo, eu queria que o senhor classificasse para mim em 0 até 3, sendo 0 que não tem esse sintoma, 1 que tem esse sintoma com alterações leves ou intermitente, né? 2, se esses sintomas são moderados e frequentes, e 3, se esse sintoma for grave, contínuo e prejudicar a sua vida diária. Tá? Ou seja, aqui, pessoal, a gente vai somar o impacto real desses sintomas no cotidiano do paciente, tá? E a pontuação total ela vai de 0 até 9, com esses 3 critérios, certo? Mas aí tem mais. A escala de gravidade dos sintomas também inclui um pequeno complemento. A gente vai somar um ponto para cada um desses sintomas adicionais se o paciente se sentiu incomodado por eles nos últimos 6 meses, sendo eles a cefaleia, dor ou cólicas abdominais e depressão. Então, a pontuação total da EGS vai de 0 até 12. E lembra da fórmula do diagnóstico? Se o IDG for maior ou igual a 7, a EGS precisa ser maior ou igual a 5. Se o IDG estiver entre 4 e 6, a EGS tem que ser maior ou igual a 9. Beleza, pessoal? Assim, nós preenchemos o critério A da fibromialgia. Seguindo agora para o critério B, esse aqui, pessoal, ele é bem objetivo. É o que garante que a dor do paciente está realmente disseminada pelo corpo. Então, olha só, o paciente precisa ter, pessoal, dor em 4 de 5 regiões corporais. Pelo menos 4, tá? E aí, quais regiões são essas? São essas aí que estão listadas. Região superior esquerda, superior direita, inferior esquerda, inferior direita e região axial. Aí você vai me perguntar, professor, para dar positivo uma dessas regiões, todas as partes do corpo que pertencem a ela precisam ter dor?
Não, pessoal, não precisa, tá? Não é necessário que todas as subpartes da região estejam com dor. Basta que apenas um desses locais da região esteja acometido para ela contar como positivo, beleza? Esse critério, gente, ele é essencial para diferenciar uma dor regional, localizada, né? Por exemplo, uma osteoartrite de joelho ou até uma dor miofascial, né? De uma dor difusa, né? Como é que é o caso da fibromialgia. Tranquilo, pessoal? Fez sentido? Então, muito bom. Chegamos agora na parte de como ajudar o paciente com fibromialgia. E aqui, pessoal, parte da nossa conduta é alinhar a realidade, né, com as expectativas do paciente. Por quê? Faz parte da educação em saúde nós orientarmos os pacientes que fibromialgia não tem cura, mas que pode ser muito bem controlada. Isso aqui é fundamental. Por quê? Porque se o paciente entra na consulta esperando resultados milagrosos, que em 2 semanas tudo vai passar, a frustração vem rápido, né, gente? Então, o primeiro passo do tratamento é justamente alinhar expectativas. É uma síndrome crônica que pode melhorar muito, mas exige acompanhamento e participação ativa do paciente. Se ele não fizer nada pela própria saúde, também dificilmente vai ter resposta, tá? E o tratamento, pessoal, é sempre combinado. Terapia medicamentosa e não medicamentosa, tá? Uma sem a outra não vai dar conta do problema. Agora, um ponto interessante na prática, o BMJ orienta que iniciar a terapia farmacológica primeiro pode ajudar o paciente a ter um certo alívio dos sintomas. E isso melhora a adesão às mudanças do estilo de vida, como os exercícios físicos, a psicoterapia, tá? Mas isso não quer dizer que tem uma receita pronta para todo mundo, não tem fórmula de bolo, tá? O tratamento é individualizado. Cada paciente é um universo. Um sente mais dor, outro mais cansado, outro não está com sono legal, outro está com a crise emocional. Então, vocês vão ter que adaptar as estratégias de acordo com o sintoma predominante. Beleza até aqui? Então, pessoal, vou começar trabalhando aqui com vocês acerca do tratamento não farmacológico, tá? Direcionado para a fibromialgia. E aqui, pessoal, quero que vocês saiam com isso cravado na cabeça. Todo paciente com fibromialgia, ele deve ter uma estratégia não medicamentosa bem estruturada e contínua, tá? Primeiro aí, e importantíssimo, um programa de exercícios físicos. Isso aqui não é só bom, é terapêutico, tá? A recomendação é sempre começar com atividades aeróbicas, né, de baixo impacto, aí caminhada, bicicleta, natação, hidroginástica e até aquela musculação mais leve. É importante aqui, gente, sempre orientar o paciente, que senão ele vai ficar bravo com você, que no começo a dor pode piorar, tá? Temporariamente, mas isso é esperado, não é que está dando errado, é o corpo dele se adaptando, tá? Com o tempo, o limiar de dor aumenta, o humor melhora, o sono melhora, é um efeito dominó positivo. Beleza? Segundo ponto, psicoterapia, né? Terapia cognitivo-comportamental. A fibromialgia é uma síndrome com muita influência do sistema nervoso central. E a TCC, ela ajuda bastante o paciente a entender o ciclo, né? E quebrar esses padrões negativos, reformular os pensamentos e, consequentemente, melhorar o enfrentamento dos sintomas da fibromialgia. Além disso, gente, o cuidado com o sono é importantíssimo, porque o sono ruim amplifica a dor, vai virando um ciclo vicioso. Então, é importante orientar medidas de higiene do sono, como estabelecer horários aí regulares para dormir e para acordar todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana. Evitar tela à noite, né? Então, 2, 3 horas antes de dormir, nada de televisão, de celular, evitar cafeína à tarde, né? Idealmente que após o almoço não seja mais consumido café, promover ali um ambiente propício para o sono, né? Um quarto escuro, silencioso, confortável, tá? Utilizar a cama para dormir, não para ficar assistindo TV. Beleza, pessoal? Então, essas 3 frentes, atividade física, psicoterapia e sono de qualidade, são aqui o tripé do tratamento não farmacológico da fibromialgia, tá? O BMJ destaca também, por exemplo, a acupuntura, massagem, como medidas não farmacológicas que podem ajudar na modulação da dor também, tá? Beleza, pessoal? Tudo certo? Maravilha! Então, como nós vimos até aqui, um ponto importantíssimo na fibromialgia é o impacto na saúde mental, certo? Então, gente, não tem como a gente resolver o problema da dor ignorando a saúde mental. O UpToDate recomenda a investigação e o manejo das síndromes associadas. Por quê, gente? Porque elas interferem diretamente na percepção da dor e também prejudicam a adesão ao tratamento e, consequentemente, a qualidade de vida do paciente. Então, aqui nós podemos lançar mão das
ferramentas de triagem, como o GAD-7 para ansiedade, o PHQ-9 para depressão, o MDQ para o transtorno bipolar, né? Além de investigar a qualidade de sono desse paciente. Certo, gente? Então vamos lá. Uma vez identificado, vamos pensar num tratamento aqui direcionado para a fibromialgia, mas que abarque o tratamento de algum desses transtornos que porventura estejam presentes. Então, alguns medicamentos como tricíclicos, duloxetina, têm excelente potencial de melhora da dor crônica e são medicamentos que fazem parte dos psicofármacos para tratamento depressivo ou ansioso. Lembra? Já aquele paciente que tem um rastreio positivo para TAB, por exemplo, aí a gente pode lançar a mão de anticonvulsivantes, como a pregabalina, a gabapentina, né? Que eles têm potencial aí de estabilização do humor e ainda possuem excelentes resultados no tratamento da dor crônica. Já quanto ao sono, gente, alguns remédios também ajudam, principalmente aqueles que causam sonolência como efeito colateral. Então a gente pode utilizar o efeito colateral do remédio a nosso favor. Aí 3 bons exemplos aqui são a ciclobenzaprina, né, que é um relaxante muscular, que a gente já conversou em outras aulas, pode ser utilizado na fibromialgia e tem como efeito colateral sonolência, a amitriptilina, a pregabalina, todos esses remédios, gente, eles têm ação no sistema nervoso central e, consequentemente, melhoram o padrão de sono, principalmente aí quando usados à noite, tá? Agora, se mesmo com essas medicações, higiene do sono, o paciente continuar com insônia refratária, aí, gente, com muita cautela, nós podemos considerar o uso de zolpidem, tá? De 5 a 10 miligramas à noite. O zolpidem, gente, ele é um fármaco indutor do sono, né? Que age por meio da ligação ao receptor inibitório GABAérgico. Então, ele liga lá no receptor de GABA. E aí, como consequência, ele gera uma redução da atividade do sistema nervoso central. Só que, justamente por isso, ele tem um grande problema. Essa droga, pessoal, ela pode causar potencial de abuso, né, dependência, e também pode ter aí prejuízo de memória. Então, gente, precisa ser utilizado com cautela, por períodos curtos, tá? E sempre tentando tirar essa medicação. Inclusive, muito cuidado se cogitar prescrever em idosos, tá? Porque eles aumentam o risco de queda, porque tem como efeito colateral sonambulismo, né? Então, às vezes o paciente sai aí andando, cai, machuca, e também eles precisam ser orientados o uso, pessoal, com o paciente já deitado na cama, tá? Porque o efeito dele pode ser bem rápido e talvez nem dá tempo do paciente chegar até a cama para deitar, beleza? Então, muito cuidado ao prescrever essa medicação, mas no contexto de falha das outras, pode lançar a mão. Além disso, estar atento também a outras condições dolorosas associadas, tá? Muitos pacientes com fibromialgia também têm aí síndrome do intestino irritável, como a gente conversou, cefaleias tensionais, dor miofascial, osteoartrite. Se a gente simplesmente ignorar essas condições concomitantes, a dor total do paciente não vai melhorar, mesmo que a gente esteja ali tratando a fibromialgia certinho. Então, pessoal, é aquela máxima do método clínico centrado na pessoa. Tratar a fibromialgia é tratar o paciente como um todo. Faz sentido, gente? Beleza, pessoal. E quanto ao tratamento farmacológico? Aqui, gente, a primeira regra de ouro é começar devagar e ir aumentando devagar. Isso vale para tudo na fibromialgia, porque aqui, gente, o paciente, pensa comigo, ele já está sensibilizado fisicamente, emocionalmente. Então, se a gente começa com dose alta de algum medicamento, tem maior risco de efeitos colaterais e isso pode levar a um prejuízo na adesão desse paciente ao tratamento. Então, a conduta ideal é sempre basear em 2 perguntas. Qual que é o sintoma predominante desse paciente? Aí, baseado nisso, a gente vai se perguntar qual que é a medicação que tem o melhor perfil para esse sintoma. E aí, gente, vamos pensar aqui. Se os pontos principais do paciente for dor e sono ruim, a melhor escolha inicial é a amitriptilina, tá? 12,5 a 25 miligramas à noite, tá? Ela melhora o sono, reduz a hiperalgesia e ainda ajuda um pouco na modulação do humor. É barata, acessível, tá? E tem bons resultados. Atenção aí só às contraindicações principais dela, lembra? Pacientes com arritmias, com infarto recente, risco de retenção urinária, tá? Então, cuidado nesses casos. Por outro lado, se o foco for depressão e fadiga, aí a escolha muda um pouco. Aqui a gente pode optar, por exemplo, pela duloxetina de 30 miligramas.
ao dia, tá? Que atua muito bem nesses sintomas, lembra? Ela é um ISRN. Então, outra opção aqui, gente, como alternativa, é começar também com a amitriptilina, né, na mesma dose, e se não houver boa resposta, aí a gente associa com a fluoxetina, tá? De 20 mg ao dia. Essa combinação aqui, tricíclico e SRS, ela pode parecer um pouquinho arriscada, né, por aquele risco de síndrome serotoninérgica, mas na prática, quando feito com cuidado, ela é bem segura e eficaz, tá, gente? É só tomar cuidado na hora de titular a dose, mas geralmente essas doses baixas dificilmente têm esse risco de síndrome serotoninérgica, tá? Então, nesse paciente que tem componentes de dor e depressão misturado, se não tiver a opção da duloxetina, a gente pode lançar a mão da amitriptilina e avaliar a possibilidade de associar com a fluoxetina, certo, gente? Qual que é o segredo aqui? A gente vai individualizar, tá? Beleza? Cada paciente é um caso, tem a questão financeira, né? Por exemplo, a duloxetina, infelizmente, ele não consegue ela gratuitamente, já a amitriptilina, a fluoxetina consegue, então talvez venha a ser uma opção nesses casos. Tranquilo, gente? Muito bom. E para a gente completar o tratamento farmacológico da fibromialgia, aqui tem um overview das principais opções medicamentosas para modular a dor na fibromialgia, tá? O slide anterior, gente, é o padrão para iniciarmos o tratamento, certo? Aqui eu vou basicamente pontuar opções subsequentes e possíveis combinações, certo? Então, vamos por partes. Na fibromialgia, nós podemos lançar mão da ciclobenzaprina, tá? Geralmente começando aí com 5 a 10 mg à noite, tá? Ela ajuda principalmente no sono, como eu falei, no relaxamento muscular. A gente pode aumentar essa dose gradualmente até no máximo 40 mg por dia, tá? Aí nesse caso, idealmente dividir 10 mg pela manhã e 30 mg à noite e ter muito cuidado aqui com a questão da sedação, tá? Então aquele paciente que trabalha nas alturas, opera máquinas pesadas, então é bom tomar cuidado com essa questão da sonolência e preferir o uso só à noite, preferencialmente ali umas 2 horas antes dele deitar. Outra opção que nós já conversamos é a amitriptilina, né? Que vai de 12,5 a 50 mg à noite. Ela é uma boa opção para dor, sono, sintomas depressivos, né? E deve ser tomada também aí pelo menos 2 horas antes de dormir para evitar aquela sonolência matinal residual. E aí, como nós citamos, se não houver melhora só com o início da amitriptilina, nós podemos lançar mão da associação fluoxetina com amitriptilina, né? Que é excelente aí quando o paciente tem dor e depressão e não dá para utilizar a duloxetina, né? Por alguma questão, aí fica, por exemplo, fluoxetina 20 mg pela manhã e a amitriptilina 25 mg à noite, tranquilo? E aí já falando dela, né, a duloxetina, que vai de 30 a 60 mg pela manhã, perfeita quando o foco do paciente é fadiga, depressão, dor difusa, né? Ela é bem tolerada, ajuda também nos casos de neuropatia periférica, quando coexiste aí no quadro do paciente, né? E de efeitos colaterais aqui, lembra que ela pode aumentar a pressão arterial, né? E pode causar aí disfunções sexuais, como anorgasmia, redução da libido, tá? Então ficar atento a isso porque pode ser uma questão muito importante para o paciente. Seguindo, nós temos a gabapentina, né, que é um anticonvulsivante, funciona também como estabilizador de humor e também com boa resposta no tratamento da dor crônica. Pacientes que tenham aí contraindicação aos outros fármacos que eu citei, nós podemos lançar mão dela, começando aí geralmente com 300 mg à noite, né, e ir subindo conforme a tolerância do paciente, podendo ir aí de 1.200 a 2.400 mg por dia, né, e essa dose total ser dividida de 8 em 8 horas, beleza? E ela serve tanto para dor quanto também para ansiedade, insônia leve, né? Ela ajuda nisso também. Lembrando aí de sempre subir a dose devagar para evitar efeitos colaterais. E o paciente, por exemplo, que tem um risco de transtorno afetivo bipolar, excelente opção, tendo em vista que a amitriptilina, fluoxetina, duloxetina podem aumentar o risco de virada maníaca, certo? Dos anticonvulsivantes que também têm efeito na dor crônica, nós temos aí a pregabalina, né, que pode ser utilizada isoladamente ou combinada com a duloxetina, tá? E aqui a gente começa com a dose de 75 mg à noite, tá? Também com aumento gradual, sendo que o usual geralmente é a dose aí de 150 a 300 mg por dia, podendo chegar até 450 mg por dia, e aí essa dose a gente fraciona em 2 tomadas ao dia. Então, por exemplo, o paciente pode tomar 75 mg de 12 em 12 horas, totalizando 150, tá? Professor, como é que eu sei a dose certa? Resposta ao tratamento do paciente, tá? E também perfil de efeitos colaterais. Se o paciente começou com 75 mg, ele volta dali com você 2 semanas, 4 semanas, né? A gente vê que ele está tendo uma melhora do quadro e está tolerando os efeitos colaterais,
não precisa subir mais a dose. Agora, aquele paciente que você observa ele 4, 6 semanas de uso da medicação, teve uma melhora parcial, opa, vamos subir a dose, tá? Então, isso aqui é baseado na clínica que a gente identifica do paciente. Joia? Também aqui a pregabalina é um ótimo medicamento quando o foco também é dor, distúrbios do sono associados, né? Ou quando o paciente já está em uso de algum antidepressivo e precisa complementar, né? E justamente a combinação do duloxetina com pregabalina é bem indicada, né, para pacientes que não responderam bem à monoterapia. Aí a gente faz o casadinho, duloxetina de 30 a 60 mg pela manhã e pregabalina 75 mg à noite, tá? Essa combinação costuma funcionar muito, porque ela atua aí em mecanismos diferentes da dor, aumentando a chance de resposta terapêutica. Beleza, pessoal? Uma dica prática é não subir dose rápido demais, tá? Qual que é a sugestão aqui? A mesma para os psicofármacos. Começou uma medicação nova, idealmente, reavalie o paciente em uma semana, tá? Grande parte desses medicamentos aqui tem aquele período de latência, então a gente espera efeitos deles em torno de 4 a 6 semanas após o início do uso. Avalia dentro de uma semana para avaliar a tolerância, checar se não está tendo efeito colateral e depois você pede para o paciente voltar em 4 semanas, avalia a resposta, se necessário, sobre a dose. Subiu a dose, tenta ver ele mais próximo, uma semana ali, depois reavalia depois em 4 e assim sucessivamente. Certo, pessoal? Importante é sempre conversar com o paciente sobre o que esperar, sobre as expectativas dele e alinhar tudo isso. Beleza? Por fim, pessoal, só algumas considerações gerais. Como a gente conversou, se a monoterapia não funcionou, a indicação é associar outro fármaco, tá? Mas aqui é importante, pessoal, sempre a gente tentar associar fármacos com mecanismos de ação diferentes, tá? E não dois fármacos da mesma classe. Por isso vocês não viram eu citar a associação de fluoxetina com duloxetina. Por quê? Porque o mecanismo de ação deles é muito semelhante. Um é um ISRS, o outro é um ISRN, tá? Agora, por outro lado, associar um antidepressivo tricíclico com a fluoxetina, aí já faz mais sentido, beleza? Então, na hora de associar, pensar em mecanismos de ação diferentes, tá? Segundo ponto, gente, quando o paciente tem depressão ou fadiga comórbida, o BMJ traz pra gente que a duloxetina é uma excelente primeira escolha, tá? Então percebeu, fez lá o PHQ-9, esse paciente tem depressão, rastreia, né, o MDQ para ver se não tem contraindicação ao uso de IRSN, mas não tem. Opa, ótima opção da gente prescrever a duloxetina para esse caso que tem depressão, fadiga, tá? Ela é uma excelente primeira escolha. Outro ponto aí é lembrar que apesar de serem anticonvulsivantes, a pregabalina e a gabapentina são grandes aliados aqui, gente. Por quê? Porque elas também têm propriedades analgésicas, ansiolíticas, tá? Então ajudam muito no quadro de fibromialgia também. E aqui, pessoal, mais uma vez reforçando para vocês que AINES e opioides não têm eficácia comprovada na fibromialgia, tá? Mas se o paciente tem comorbidade com estímulo nociceptivo periférico, lembra? Uma osteoartrose, por exemplo, aí sim o uso do analgésico comum pode ter um benefício pontual, tá? Aí nessas situações, a gente pode lançar a mão, por exemplo, do paracetamol, né? 1 grama aí de 6 em 6 horas, dipirona aí de 6 em 6 horas também 1 grama, atenção sempre às doses máximas, né? Tramadol, 50 a 100 miligramas de 6 em 6 horas, dose máxima aí de 400 ao dia, e também a combinação paracetamol com tramadol de 6 em 6 horas, né? Também é uma excelente opção para o cuidado com essa dor nociceptiva que pode vir associada com a fibromialgia. Certo, pessoal? Tranquilo? Pessoal, então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre a fibromialgia, né? E agora é estar atento à prática para identificar e manejar adequadamente esses pacientes, beleza? Por aqui, desejo a vocês bons estudos e até a próxima.